Aleluia. A graça e a paz, amados. Tudo bem com vocês? Amém. Boa noite. Hoje é uma noite que vai ficar marcada na sua vida, amém? Você crê nisso? Como está a tua expectativa para essa noite? Tá alta? Então você pode dar um brado de vitória ao Senhor? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, vamos aumentando a nossa expectativa na palavra do Senhor, amém? Não é em mim, não é no culto, não, é na palavra do Senhor, amém? Como nós já aprendemos, não viemos aqui assistir um culto, mas prestar um culto ao Senhor, amém? Então, de acordo com a expectativa que você tem no seu coração, vai ser da mesma forma que você vai receber. Se você tiver altas expectativas, você vai receber em um nível alto. Se sua expectativa estiver baixa, você vai receber pouco também, amém? Então, vamos elevar nossas expectativas, porque a palavra do Senhor será ensinada nessa noite, amém? E ela é o que há de mais precioso, amém, amados? Então, vamos reverenciar, vamos dar total atenção a essa palavra, porque ela é merecedora, amém? Aleluia! Nessa noite, amados, nós vamos falar um pouco sobre qual é a vontade de Deus para a minha e para a sua vida, amém? Você pode olhar para o seu irmão e perguntar a ele: qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Aleluia. Então, amados, qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Nós sabemos que o Senhor, Ele tem um propósito e um plano para cada um de nós. Amém? Como diz lá em Salmos 139, no versículo 16, o Senhor escreveu e determinou todos os nossos dias antes mesmo da gente existir. Antes mesmo da gente ser uma substância ainda informe, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, Ele já escreveu e determinou todos os seus dias e o plano e o propósito que você irá cumprir nessa terra. Amém? Então, cada um de nós temos um propósito a ser cumprido nessa terra. Amém? E nós precisamos, sim, buscar saber qual é o nosso propósito individual. Amém? Mas, sabe, amados, existe uma vontade de Deus para a vida de cada um de nós em comum. Amém? Além desse propósito, desse plano que você tem para cumprir e que é individual e que cada um vai realizar de acordo com aquilo que o Senhor determinou, existe a vontade de Deus em comum. Uma vontade que é do Pai para todos nós de uma forma geral. Uma só vontade para cada um de nós realizarmos aqui nessa terra. Amém? E nós vamos descobrir exatamente qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Lá em João, no capítulo 5, versículo 30, diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Perdão, amados. Nós devemos ser imitadores de Cristo. E lá em João, no capítulo 5, versículo 30, Jesus falando, diz assim: eu não procuro fazer a minha própria vontade, e sim aquele que me enviou, a vontade de Deus. Amém? Então, se nós devemos ser imitadores de Jesus, e ele disse: eu não vim à terra fazer a minha própria vontade, eu vim aqui fazer a vontade de Deus, aquele que me enviou. Então, amados, a nossa vontade também deve ser fazer a vontade de Deus. Amém? Porque nós estamos aqui nessa terra, mas vocês sabem que a gente não pertence a ela, né? Você sabe que você é embaixador dos céus, você é representante de Deus aqui nessa terra, amém? Você representa os céus na terra. Onde você anda um pedacinho do céu. Onde você anda a representação de Deus, amém? Então, por esse motivo, devemos ser imitadores de Jesus, amém? E andar exatamente como Ele andou aqui na terra. Então, amados, vamos abrir lá em Efésios, no capítulo 5. Efésios 5, 17. Diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Então, aqui, nesse versículo, a gente entende que existe
a vontade do Senhor, e existe também uma ordenância, onde ele diz assim: não seja insensato, procurar e compreender. Amém? Então, é responsabilidade minha e sua procurar saber qual é a vontade do Senhor e realizar essa vontade dele. Amém? Mas ele continua dizendo aqui, no 18. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, distrato, rompimento, ruptura, dissolução, confusão, né? Mas enchei-vos do Espírito. Amém? Então, aqui ele diz: não seja insensato, mas procure saber e compreender qual é a vontade do Senhor. E no versículo de baixo ele fala exatamente qual é a vontade dele. Ele diz: enchei-vos do Espírito. Amém? Então, a vontade do Senhor para as nossas vidas é que nós vivamos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Nós nascemos de novo, amados, e nós fomos batizados com o Espírito Santo. Amém? Quem foi batizado aqui? Amém. Mas sabe que não é exatamente sobre o batismo com o Espírito Santo que ele está falando aqui? O batismo com o Espírito Santo faz parte. É uma ferramenta poderosa para a gente se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? É algo realmente poderoso, é uma arma divina para a vida de cada um de nós. Mas aqui ele está falando sobre encher do Espírito Santo continuamente. Amém? Aqui a palavra encher-vos, ela está no tempo presente. Você deve continuar se enchendo. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, você recebeu uma porção. Amém? Mas agora é sua responsabilidade transbordar do Espírito Santo, amém? Se encher a cada dia, dia após dia, se encher do Espírito Santo. E, amados, isso é muito sério, porque às vezes a gente deixa a rotina e o dia a dia e tomando o nosso tempo de uma forma que, quando a gente menos espera, a gente não dedicou 1 minuto para o Senhor naquele dia. A gente não parou para fazer uma oração, a gente não parou para ler um livro. E isso é muito sério, porque, afinal de contas, a gente não pertence a esse mundo. Somos seres espirituais. Nós somos embaixador do céu. E o que é que estamos fazendo para trazer o céu para aqui, para a terra? Amém? Então, a gente precisa dar prioridade ao que realmente é importante. E o que é importante para nossas vidas? As coisas do Senhor, as coisas de Deus. Amém? Então, a gente deve separar um momento no nosso dia a dia para se consagrar ao Senhor, para orar, para fazer uma oração em línguas, para buscar a palavra, para meditar. Amém, amados? Essas coisas vão fazer você se encher do Espírito, amém? E a gente não pode negligenciar. Isso é muito sério, porque às vezes a gente acha que o diabo vai se levantar com 2 chifres, um garfo, né? E dizer: eu sou o diabo, vim atrapalhar a sua vida. Não, amados, às vezes as coisas são sutis. Às vezes a gente está colocando uma prioridade em algo que não é tão importante assim e deixando as coisas de Deus para trás e ficando fraco na fé e ficando frio espiritualmente. E isso, amado, fala sobre a sua saúde espiritual. O fervor que você tem no Espírito fala sobre a saúde espiritual que você tem. Amém? Isso é muito sério, porque, afinal de contas, somos seres espirituais. Amém? E aqui no versículo 19, ele continua falando. Primeiro ele diz: procurai saber qual a vontade do Senhor. No 18 ele fala: enchei-vos do Espírito, essa é a minha vontade. Mas o Senhor é tão bom, como a irmã pregou aqui, Cláudia Lacerda, né? O Senhor é tão bom, que ele, além de dizer qual é a vontade dele, ele ainda te dá toda a instrução para você alcançar aquilo ali. E ele ainda pega na sua mão e vai com você. Não foi dessa forma que ela nos ensinou. E é exatamente assim, amados. Aqui a palavra vai nos ensinar como a gente vai se encher do Espírito Santo. No versículo 19, ele diz assim: falando, você pode repetir, falando entre vós, amém, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Amém? Então, amados, aqui a gente descobre, vão ser 4 pontos, amém, para a gente ter uma vida cheia do Espírito Santo. E aqui está o primeiro. O primeiro deles, amados, é que a gente precisa abrir a nossa boca e falar. Amém? Não é possível ter a plenitude do Espírito Santo sem falar.
Afinal de contas, essa foi a forma que o Senhor criou para se comunicar, para que a gente se comunicasse com Ele, através da nossa fala. Ele diz em vários versículos da Bíblia que você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida. Se você disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar, será feito. Se você falar, se você disser, não é assim, amados? E aqui, mais uma vez, ele está dizendo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor. Então, a gente precisa abrir a nossa boca e falar. Amém? A gente precisa orar ao Senhor, a gente precisa entoar salmos e louvar o Senhor de coração com cânticos espirituais. E, amados, aqui não são músicas comuns, não são músicas que a gente canta aqui na igreja ou que alguém já gravou um CD. Não, amados, são cânticos espirituais. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus tem um cântico espiritual dentro dele. E você pode entoar ao Senhor. Amém? Isso é algo íntimo, é uma intimidade entre você e Deus, que só você pode desenvolver. Amém? Porque, sabe, amados, tudo que o Senhor poderia fazer, Ele já fez. Ele já se colocou numa posição de comunhão com cada um de nós. Agora, precisa a nossa parte ser feita. Amém? Agora precisa o nosso lado ser feito. Amém? A gente precisa se achegar a Ele. E aí, no nosso momento de comunhão com o Senhor, a gente vai ter esse cântico espiritual para entoar Ele. Amém, amados? Eu gostaria de citar aqui, que lá em Romanos 12, 11, Paulo diz que a gente deve ser fervoroso no Espírito. Amém? Mais um versículo para reforçar o que a gente está aprendendo. E também, o autor D.L. Moody afirmou que viver somente de experiências passadas é viver de maná envelhecido. Amém? Assim como aconteceu com o povo do Egito, o Senhor mandava um maná novo todos os dias, dessa mesma forma conosco hoje em dia também. Amém? A gente precisa experimentar de um maná novo todos os dias. E o Senhor tem esse maná para cada um de nós. Amém? Basta a gente buscar, ter experiências com o Espírito, buscar intimidade com Deus. Amém, amados? E eu gostaria de ler também um trechinho desse livro, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. Amém? Eu acredito que tem ali no Verbo Shop para vender. Ele tem? Só olhando, né? Ok, não tem problema não. Na página 28, o autor Kenneth Reagan diz assim: o que o Onipotente realmente quer é que você fique cheio do seu espírito até transbordar. E manter esse fulgor. É essa a vontade de Deus. O seu propósito para o seu viver, pois Deus sabe que se você estiver cheio do Espírito, será muito mais fácil para você seguir com sucesso o seu plano para a sua vida. Amém? Então, amados, ser cheio do Espírito Santo é algo fundamental, é algo básico para uma vida de sucesso com o Senhor. Amém? Sendo cheio do Espírito Santo, você vai ter mais clareza nas direções que o Senhor vai te dar para todas as áreas da sua vida. Amém, amados? Porque o Senhor quer nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Na nossa área financeira, familiar, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na vida amorosa, no trato com os filhos, na educação dos filhos. Em todas as áreas o Senhor quer nos guiar. Amém? E vocês confiam, amados, que o Senhor, dando a direção, é a melhor direção a ser tomada? Amém. Então, lá em Atos, não precisa abrir, mas eu vou citar aqui, em Atos 2, 4... A mídia pode colocar para mim ler? Atos 2,4 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Você pode repetir? Falar. Em outras línguas. Amém? Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E Atos 10, 45 também diz assim, 10, 45 e 46. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se,
porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviram falando. Você pode repetir? Falando em outras línguas, falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. Não, era só aquela parte A mesmo. Obrigada. Então, amados, aqui a gente vê que para ser cheio do Espírito Santo, a gente precisa falar, amém? Orar ao Senhor, entoar cânticos, falar em outras línguas. E vamos continuar lá em Efésios. Você está aberto aí ainda, né? Agora no versículo 20. No 19 ele diz, falando entre vós com salmos, entoando cânticos espirituais. No 20 ele diz, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aqui, amados, a gente encontra um outro ponto. O segundo ponto é dar sempre graças ao Senhor em tudo. Dar graças ao Senhor por tudo. Agora, amados, lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2, ele fala que a gente deve dar graças ao Senhor, mesmo passando por várias tribulações, não é verdade? Mas aqui a gente precisa ter cuidado na hora da interpretação. Porque não é dar graças ao Senhor pela tribulação, mas é no momento que ela aparecer e se levantar, você vai passar por ela dando graças ao Senhor, porque Ele já te livrou pela fé. Amém? Isso é diferente, mas a gente não pode confundir. Mas, sabe que mesmo seus sentimentos, naquele momento, pode ser uma doença, pode ser um relacionamento conturbado em casa, com os filhos, com o marido. Mesmo você passando aquela situação, aquela turbulência, aquela provação, mesmo os seus sentimentos dizendo para você que não vai dar certo, que é impossível, está desenganado, mesmo a sua vontade sendo de chorar, mas você pode levantar as suas mãos, abrir a sua boca e falar, e render graças ao Senhor, porque tudo aquilo, todo aquele quadro que foi pintado na sua frente, é mentira de Satanás. E através da palavra do Senhor, nós somos mais que vencedores. Amém? A palavra do Senhor nos guia em cada caminho, em cada ponto, em cada situação que você pode tomar para mudar e reverter essa situação. Amém? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amados, você já parou para meditar sobre isso? O seu Deus é o Deus do impossível. Não existe impossível que Ele possa transformar e realizar. Isso é poderoso demais, amados. Então, o que é que pode te entristecer? O que é que pode te abater? Se o Deus do impossível está ao teu lado. Amém? Se Ele está contigo, Ele está a teu favor, Ele é tua rocha, Ele é o teu exército. Quem pode te vencer, amado? Ninguém, nada e ninguém. O Todo-Poderoso está conosco, amém? E essa é a certeza que a gente deve ter. E através de se encher do Espírito Santo, você vai ter mais certeza disso. Amém? Você não vai deixar os sentimentos te abaterem. Você não vai deixar as coisas externas te abaterem. Por quê? Você está cheio do Espírito Santo. Amém? Você está transbordando. E sabe quando um copo está transbordando de água, não se pode mais colocar líquido ali, já está cheio. Amém? Se você está cheio, nada externo vai poder lhe abater. Amém? E a gente precisa levantar nossas mãos e render graças ao Senhor. E mesmo quando a vontade for de chorar, você começar a rir pela fé. Rir da cara de Satanás, porque ele é perdedor, ele está se levantando para cair de novo. Pode começar a rir dele, amados. Mas é pela fé que começa mesmo. É você, pela fé, tentando rir, a lágrima caindo. Mas você bota uma música e começa a dançar dentro de casa. Você começa a falar palavras de vida. Amém? Porque como a gente aprendeu, é falando que as coisas acontecem. Amém? Não é ficando calado. Amém, amados? E aqui no versículo 21, ele vai nos dar o terceiro ponto. Ele diz assim, você vê, amados, volta para o 20. Ele diz assim, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui tem uma vírgula, amém? Então a instrução ainda não acabou. Tem uma continuação, amém? Então, no 21, ele continua, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então, aqui no 21, o terceiro ponto é sujeitar-vos uns aos outros.
E isso significa o quê? Sujeitar significa o quê? Subjugar, submeter, suportar. E submeter-se quer dizer ceder um ao outro. Amém? E, amado, se você quer obedecer a palavra de Deus, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer ser abençoado por tudo aquilo que a palavra de Deus pode nos proporcionar, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Amém? Porque a gente não pode fazer o 1, o 2, o 3 e ficar o 4 para fazer. Não, amados. Como um pastor ensinou domingo, a gente tem que ser inteiro. Amém? A gente tem que ser íntegro com a palavra, da mesma forma que a palavra é íntegra conosco. Amém? Devemos ser inteiros. Nos entregar ao Senhor e a sua palavra inteiramente, de todo o coração. E não pode ficar 1%. Amém? Só dessa forma nós seremos cheios do Espírito Santo. E aqui, ele diz, na verdade, lá no vídeo que a gente assistiu, quem aqui assistiu a série A Isca de Satanás, de John Bevere? Tem algumas mãozinhas baixas. Deixa eu dizer a você, tem um livro lá atrás, se você quiser ler mais sobre esse assunto, o nome é A Isca de Satanás, o autor é John Bevere, e também tem a série, eu ia dizer coletânea, eu sou nova que só. Tem a série no YouTube, que é totalmente gratuita, e que, assim, o vídeo para mim é maravilhoso, porque você bota e lava os pratos, bota e leva o menino na escola, e vai escutando, não é? Então, é maravilhoso, amados, realmente não tem desculpa para a gente não ouvir, não se encher da palavra. E ele fala exatamente sobre a questão da ofensa. A isca de Satanás é a ofensa. Eu estou dando spoiler, veja só como eu sou boazinha. E John Bevere diz, amados, lá nos vídeos, né? Quando você escutar, você vai ver, que a gente deve abrir mão do nosso direito de ficar ofendido. E o que é isso? É mesmo a gente estando certo na situação, mesmo a gente não tendo feito nada com aquela pessoa para aquela situação ter sido gerada, mesmo a gente estando certo, mas a gente deve abrir mão do nosso direito de estar certo. E ir lá e se reconciliar com o nosso irmão. Amém? E como Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 29. Se te baterem uma face, revida com a voadora. Não. Se te baterem uma face, dá a outra. E se tomar a tua capa, dá a túnica. Não é isso que o Senhor nos ensina? Então, amados, aqui o Senhor nos ensina a humildade. Amém? Nos ensina a ser humildes. Nos ensina a nos baixarmos para que o outro possa se levantar. Ou a gente pode até se baixar fisicamente, mas espiritualmente a gente está de pé. Amém? Por quê? Porque, na verdade, Deus não quer saber quem é o certo e quem é o errado. Na verdade, Deus quer saber quem está com o coração inteiro, quem está com o coração humilde, quem vai tomar a decisão de ir lá e se reconciliar com o outro. Amém? É isso que importa para Deus. E isso aí fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Amém? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não deixa nada que vá roubar a presença de Deus da sua vida, atrapalhar a sua vida. Amém? Lá em Mateus 18, 21 e 22, Jesus diz, acho que é Pedro que pergunta, quantas vezes devemos perdoar? E Jesus diz, ele diz, 7 vezes, Jesus diz, não, 70 vezes 7. Amém? Então, a gente deve perdoar sempre. Existe outro trechinho na Bíblia, no livro, desse livro aqui, que Kenneth Hagin diz assim, a humildade é uma marca na vida. A humildade é uma marca da vida cheia do Espírito. Sem humildade e um espírito dócil, você irá prejudicar-se espiritualmente, a ponto de não cumprir o plano de Deus para a sua vida. Amém, amados? Então, a gente tem que ter a consciência que, às vezes, algumas coisas se levantam para nos tirar do foco. Sabia que o diabo ele trabalha com distrações? Ele trabalha com distrações para te tirar do foco, amado, para te parar. Como o exemplo que o pastor deu domingo à noite, que ele leu num livro, que o autor teve uma visão, um sonho, que
o atleta estava correndo e tinha que chegar na linha de chegada. Mas, no momento da sua corrida, alguém na plateia começou a dizer a ele que ele estava correndo errado. E ali ele parou de correr e foi discutir com uma pessoa na plateia que estava correndo certo. E foi provar ele por A mais B que estava correndo certo. Mas qual é a lição que a gente tira dessa história? Ele pode até ganhar aquela discussão, mas a corrida ele já perdeu. Não é verdade? Então, isso são distrações que se levantam para nos tirar do alvo e do propósito, que, na verdade, é Jesus Cristo. Amém? Tudo que se levanta para tirar você do alvo, que é Jesus, que é para tirar você do alvo, que é a palavra de Deus, são distrações, e distrações vêm do diabo, amém, amados? E a gente tem que repreender cada uma delas. E, amados, o quarto ponto, para a gente finalizar, é perseverar na comunhão com Deus através da oração. Eu gostaria que você abrisse lá em Atos, no capítulo 4. Versículo 23. Atos 4, 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos, eles contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra. E aqui começa uma oração enorme, amados. Pula para o 29. Aqui ele continua: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. No 30. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Amém? Então aqui a gente vê, amados, que a igreja estava em oração, se reuniram para orar. E tendo eles oraram, tremeu todo o lugar onde estavam reunidos e eles foram cheios do Espírito Santo. Aqui é Atos, no capítulo 4. Eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo lá em Atos, no capítulo 2. Vocês lembram o dia de Pentecostes? Ali o Senhor derramou o Espírito e todos foram batizados. Amém? Lá em Atos capítulo 2. Aqui em Atos 4, eles foram cheios novamente. Amém, amados? Então, o que é que a gente aprende com isso? O Senhor, ele vem, como em Atos, no capítulo 2, ele veio e batizou aquelas pessoas com o Espírito Santo. Mas o Senhor também pode vir novamente e encher novamente com o Espírito Santo. O que nos dá a ideia lá de Efésios, que a gente estava lendo, que é desejo do Senhor que a gente mantenha uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Não é só ser cheio uma única vez. Eu fui batizado. Pronto, agora eu estou cheio. Não, amado, é se encher continuamente. É algo diário, é algo todos os dias. Todo dia é uma porção de se encher do Senhor, de se encher do Espírito. Amém? E aqui eles foram cheios novamente. E o que eu gosto é que ele diz assim, com detalhes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E esse detalhe eu gostaria que você prestasse bem atenção. Quando você é cheio com o Espírito Santo, você se move com intrepidez na palavra do Senhor. Amém, amados? Quando você é cheio, você tem uma autoridade tão grande. Porque sabe que essa palavra é a verdade. Porque ele não só deu a palavra, mas ele também testificou através do teu espírito, que é a verdade. Não é isso? E quando você está cheio, não existe nada que possa te parar. Amém? Como não existiu nada que pudesse parar aquele povo. Eles foram cheios e anunciaram com intrepidez a palavra do Senhor. Amém? E eu também gostaria de abrir
Não, na verdade, a gente vai ficar nesse versículo aqui mesmo, tá? A gente não vai mais abrir. Mas, vocês entenderam, amados? Então, quando a gente é cheio do Senhor, a gente recebe ousadia da parte de Deus. Amém? E lá em Efésios, só dando uma ênfasezinha, que eu acredito que eu não falei, mas que foi tratado comigo poderosamente. Deixa eu ver aqui. Não foi Efésios. Atos capítulo 6, versículo 1. Isso, esse mesmo. Em Atos, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, mas aqui a gente entende que existia uma distribuição, precisava ser distribuído, acredito que comida, para aquele povo, e uma parte, no caso as viúvas, estavam sendo esquecidas. Então, aqui tinha uma necessidade de trabalho, amém? Existia uma necessidade de levantar diáconos. E aqui no 2 ele diz assim: então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. No 3, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Amém? Então, aqui ele foi levantado. 7 homens, 7 diáconos para aquela obra, para aquele serviço que está precisando ser feito, de servir as mesas. Amém? Mas não ia ser qualquer homem, não ia ser qualquer um. Tinham que ser 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Amém? Então, aqui a gente vai observar duas questões. Primeiro, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que é percebida. Então, você percebe quando a pessoa está cheia do Espírito. Amém? Porque se não fosse assim, Deus não ia dizer aqui: escolhe dentre eles 7 homens cheios do Espírito. Como é que a pessoa ia saber que ele está cheio do Espírito? Porque isso é percebido. Amém? E como isso é percebido? O que a gente leu lá em Efésios. Falando e entoando salmos e hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Amém? Dando sempre graças a Deus. Sujeitando-vos uns aos outros. Então, amados, nessas características a gente observa se a gente está cheio do Espírito ou não. Amém? Isso pode ser percebido. E aqui, o outro ponto que eu gostaria de enfatizar com vocês é: ele tinha que ser de boa reputação, que dispensa comentários, né? A gente sabe o que é boa reputação, é algo básico para o cristão. Segundo, cheio do Espírito e de sabedoria. Amém? Então, isso aqui, o que eu queria que vocês entendessem. Quando a gente é cheio do Espírito de Deus, o próprio Deus, que é a própria sabedoria, que se fez Espírito e agora mora dentro de você. Quando você é cheio do Espírito, você também é cheio de sabedoria. Amém? Porque o próprio Deus, que é a sabedoria, agora ele veio morar dentro de você através do Espírito Santo. Amém? Quando você transborda do Espírito, você passa a ter sabedoria da parte de Deus. Amém? Como eu disse antes, em todas as áreas da sua vida, no que você precisar, o Senhor tem sabedoria para te dar. Amém? O Senhor, Ele quer abrir os seus olhos para enxergar aquilo que você ainda não consegue ver. Amém? Existem coisas nas nossas vidas que a gente ainda não foi aberto nossos olhos, porque a gente não ia aguentar
tamanho o plano e o propósito de Deus e a proporção daquilo que Deus tem para cada um de nós. É aberto à medida que a gente vai crescendo. É aberto na medida que a gente vai crescendo no próximo degrau, o Senhor vai nos mostrando um pouquinho mais. Mas o desejo dele, amados, é nos mostrar completamente, de forma integral, amém? Você quer saber qual é o plano de Deus para a sua vida? Amém, aleluia, glória a Deus. Então, busque o Senhor, busque o Espírito Santo e Ele vai te mostrar. Amém, amados? Ele tem sabedoria para derramar na tua vida, amém? E eu gostaria, nesse momento, que você fechasse seus olhos e fizesse uma oração com o seu pai, que você meditasse um pouco nessa palavra. Amém? Eu vou fazer uma oração com vocês nessa noite. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento. Te agradeço, Pai, por essa palavra que foi ministrada nessa noite, Senhor. Aquilo que o Senhor tinha plantado no meu coração, Senhor, para que fossem dados, Senhor, como maná aos meus irmãos nessa noite, Pai. Eu te agradeço e te rendo graças, Senhor, porque essa palavra é uma boa semente e foi plantada em um bom solo, Senhor, e no tempo certo dará frutos no poder do nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos meus irmãos crescendo em espírito, em sabedoria, em unção, em discernimento, Pai, no poder do nome de Jesus, porque você tem, Senhor, prosperidade para a vida de cada um de nós, Pai. E estamos nessa noite, Senhor, alinhando nossos corações contigo, Pai, para que as tuas bênçãos sejam derramadas em nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus, eu oro te agradecendo e te rendendo graças, Pai, porque está começando um novo tempo na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, um novo tempo na sua família, um novo tempo no seu emprego, um novo tempo na sua vida empresarial, um novo tempo na vida dos seus filhos, em nome de Jesus, porque a tua palavra, Senhor, ela é real e verdadeira, ela tem poder, Pai, e aonde ela foi plantada, poder foi gerado, poder foi plantado, e eles não irão voltar para casa da mesma forma que entraram aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque essa noite foi noite de libertação, Pai. A tua palavra, o conhecimento da tua palavra nos liberta, Senhor. E nessa noite, Pai, foi liberta a vida dos meus irmãos com qualquer tipo de engano e de distração que tenha se levantado. Nós não deixaremos, Senhor, ser parados por nenhum tipo de distração. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque você tem coisas grandes. Você tem coisas grandes para nós, para essa casa, para essa igreja, para a nossa família, Pai. Através da vida de cada um de nós, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, dizendo a Ti que somos cooperadores contigo, Pai. Estamos aqui com o nosso coração aberto para você fazer aquilo que você quer e aquilo que você precisa fazer neste lugar, neste bairro, neste tempo, nesta geração, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, porque um novo tempo começou, uma nova estação chegou. Obrigada, Senhor, porque estamos cheios do Teu Espírito e nos encheremos a cada dia mais no poder do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você foi abençoado, amados. Sejam mais abençoados ainda na prática dessa palavra, amém? E se você quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, leia esse livro, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, de Kenneth Hagin. Também tem Como Ser Guiado pelo Espírito de Deus, de Kenneth Hagin também, acredito que tem ali. Amém? Tem A Isca de Satanás, de John Bevere, tem Evite a Armadilha da Ofensa, de Kenneth Hagin também. São livros maravilhosos que estão neste assunto que foi pregado hoje, amém? Então, fiquem na paz. Obrigada.